Então, ó, gente, para dar início à aula de hoje, a gente pode partir, certo, por duas frentes, né, de trabalho diferencial em sala de aula. E isso vai estar estreitamente ligado com o tipo de material que a gente vai trabalhar. Então, vocês já devem ter feito alguma disciplina, né? Ou terem feito práticas em alguma das disciplinas que vocês cursaram, com, por exemplo, material de baixo custo, né? Quando é que vocês fazem isso? Quando vocês querem fazer uma prática, né? Uma atividade prática, e, por exemplo, não tem um laboratório na escola. Então, a gente faz, vamos colocar assim o termo, um improviso, né? Então, a gente não vai usar os materiais que são de um laboratório tradicional, né? Então, possivelmente, esses materiais que a gente vai criar tenham um pouco mais de erro de medida, né? Que a gente vai fazer, mas a gente consegue representar, né, o que tá sendo feito. Porque uma das dificuldades que a gente tem em ensinar ciência, não é o que? É pegar e responder aquele questionamento do estudante. Isso aqui vai me servir para quê? Porque enquanto a gente está estudando o fenômeno, o estudante até fica tranquilo, né? Porque ele está acompanhando, né, o desenrolado que está acontecendo. Por exemplo, eu vou dar uma aula de ondas. Aí eu começo a comparar com as ondas da praia ou alguma coisa do tipo. Então, ele começa a visualizar de uma maneira aquele fenômeno. Mas depois é inevitável que a gente vá mostrar matematicamente como a gente pode representar aquele fenômeno, né? Então vem o questionamento, né? E eu vou usar isso quando, né? Quando é que vai servir isso? Então a gente fica, né, com essa possibilidade, né, de laboratórios tradicionais, e também de levar para a própria sala de aula materiais que podem contribuir com o nosso fazer do dia a dia, né? Então, quando esse material é físico, né, você pega nele, né, a gente vai chamar de material concreto. Então, o material concreto, ele é qualquer material que eu vá levar para a sala de aula, certo? E que os estudantes e o professor, né, eles vão poder manipular esse tipo de material para uma melhor compreensão, né? Mas aí como é que a gente vai fazer isso? Né? Então a gente sempre tem que pensar o quê? Quando um professor ele vai pensar numa aula, vou citar até como exemplo uma dissertação, uma monografia que foi apresentada ontem. A discente trouxe, né, uma maneira de você questionar os estudantes, então tipo uma prática de uma avaliação que poderia ser feita com o assunto de ondas termodinâmicas. E para isso, ela usou uma salina, né? Então, várias fases, várias coisas que aconteciam na salina, né? Como era o reservatório, como era a evaporação, como era tudo. Então, várias dessas fases, né, eram utilizadas para representar, né, algum fenômeno físico, né, que pudesse ser interpretado. Então, é inevitável que a gente tenha que fazer o quê? Que a gente tenha que pensar a nossa sala de aula como um conjunto de momentos pedagógicos, né? Então, assim, tem que estar claro para o discente e para o docente o que vai acontecer ali, né? Então, o docente ele precisa, né, uma vez que a gente tá aqui, né, desse lado, né, da sala de aula, o docente ele precisa fazer o quê? Fazer com que aquele material que ele leve seja interessante e possa promover né, uma melhor condição de aprendizagem para aqueles alunos que estão lá. Uma outra coisa que ele tem que também sempre ficar atento é que como é que eu posso dizer? Metodologias diferentes, né, devem ser aplicadas no decorrer do curso inteiro. Por quê? Porque quando a gente vai utilizando de uma mesma metodologia, muitas vezes ela vai ficando enfadonha. E o que é que acontece muito? Metodologia A se adequa muito bem à parte dos alunos da turma, mas uma parte deles não vai, né, ter o mesmo ganho
em aprendizagem, né, que os estudantes que estavam mais adaptados àquela metodologia. Então, eu tenho que ter metodologias alternativas para fazer o quê? Para fazer com que essa turma caminhe na média. Né? Então, a gente vai pensar o quê? Por exemplo, vamos produzir, a gente vai trabalhar, colocar como exemplo o assunto plano inclinado. Vou trabalhar o assunto de plano inclinado na sala de aula e eu tenho uma opção de fazer isso tradicionalmente. Vou fazer como? Quadro e pincel. Então, eu vou chegar na minha sala de aula, vou pegar o meu pincel, vou desenhar o meu plano inclinado, vou dizer, né, que aquele plano inclinado faz um certo ângulo com a minha horizontal para poder mostrar lá a minha inclinação, né? Vou supor que eu coloque um objeto nesse plano inclinado, né, na parte superior dele. Então, vocês ficam aí, ó, imaginando como é que essa aula, né, ela vai sendo conduzida. Vou poder fazer um diagrama de forças, né? Aí desse diagrama de forças vou poder escrever as equações, né? Utilizando as leis de Newton, vou poder utilizar as equações de movimento se eu quiser saber, né? Velocidade que chegou em tal ponto, qual foi a aceleração, né? Qual foi o tempo que demorou. Então, a gente pode fazer isso do modo tradicional. A gente pode fazer isso também num laboratório tradicional, onde a gente vai ter o equipamento que vai tratar o plano inclinado, aí vai se colocar lá o objeto, vai fazer com que ele deslize. Aí lá no laboratório, né, o estudante ele vai poder fazer o quê? Fazer a medida de qual é aquele ângulo de inclinação. Ele vai poder, por exemplo, se a gente falar em força de atrito, né? Qual foi o atrito, ele vai conseguir saber qual foi o ângulo, né? Ali que até onde, né? A massa daquele corpo conseguiu ser sustentada numa certa posição, depois disso ela deslizou. Então ele vai conseguir, ó, então quer dizer, já fica mais próximo, né? Do que está acontecendo, ele visualizar isso no laboratório. Agora a gente pode chegar no caso que a gente não tem esse laboratório tradicional. Então a gente pode pensar o quê? Em tentar reproduzir isso em sala de aula. Por exemplo, a gente pode levar uma tábua, né? E fazer o quê? Colocar um objeto nessa tábua, né? Eu posso pegar e produzir uma caixinha. Normalmente, quando a gente vai fazer os desenhos, vou até segurar nesse exemplo do plano inclinado, a gente coloca o quê? A gente coloca uma bolinha, né? Você bota uma bolinha que vai deslizar. Porque até então, quando a gente vai estudar aquilo, a gente não leva em consideração que os nossos corpos giram, né? A gente só leva em consideração que ele desliza, né? Então, quando a gente for fazer com um material concreto, né? A gente já vai ter que pensar o quê? Um corpo que faça só deslizar. Né? Se eu colocar uma bolinha de gude para descer aquele plano inclinado, o que é que ela vai fazer? Além de translação, ela vai fazer rotação. E a gente não viu rotação ainda. A gente está vendo ainda, né? A gente está no início do nosso aprendizagem. Então, assim, a gente consegue também fazer essa produção. A gente consegue mais ainda fazer o quê? Com que os estudantes também possam participar disso. Então, uma das práticas que pode ter em sala de aula pode ser o quê? A produção desses materiais concretos. Um outro exemplo que a gente pode ter, né? O sistema solar. Por exemplo, a gente vai trabalhar com o sistema solar, aí chegar e dizer assim, ó, vamos aqui fazer uma representação do sistema solar. Todo mundo já deve ter visualizado em algum momento, né, o que faz com uma bolinha de isopor. Aí a gente vai aumentando o diâmetro dessa bolinha de isopor, baseado nos dados que a gente tem de diâmetros de planeta, né? Então a gente sabe qual é o menor, qual é o maior. Então, quando os estudantes fazem isso, né? Então, muitas vezes a gente sempre vê isso em feira de ciências. A gente vê as cores que eles pintam, os planetas, né? Vão estar relacionados com o que eles já visualizaram de imagens do que é visto, né? Desses planetas, né? Do que consegue ver. Então, você vai conseguir posteriormente extrair desse estudante informações maiores. Então, quer dizer, se eu faço isso e eu tenho esse rigor, né, na construção
do meu material, né? Então eu consigo pensar coisas assim, qual é o planeta mais próximo ao Sol, qual é o planeta que está mais próximo à Terra, dependendo da quantidade de detalhes, quantas luas tem o planeta tal, né? Então assim, qual é o planeta maior, qual é o menor, quando, né? Então assim, você consegue ter, né, informações. Então a utilização desse tipo de material, tanto o professor trazendo ele pronto para ser aplicado em sala de aula, como a produção do próprio material, né, em sala de aula, porque isso pode servir como o quê? Pode servir como avaliação. Pode ser um dos métodos avaliativos. Eu dou minha aula tradicional, explico tudo o que está acontecendo e os estudantes eles vão ter que fazer o quê? Produzir alguma coisa, né, que possa exemplificar isso daí. Exemplos. Bom, eu gosto de usar os exemplos que a gente trata na UFESA, porque aí se a gente depois quiser procurar algum vídeo ou alguma informação, a gente até tem. Né? Em Pau dos Ferros a gente tem a competição de ponte de palito de picolé. Então o que é que acontece? Foi passado para os estudantes um conteúdo teórico. Né? Esse conteúdo teórico, né? Aí falava sobre o quê? Sobre a resistência daquele material, como era. Então, assim, várias condições foram apresentadas ali, aí eles fazem o quê? Eles projetam, né, uma ponte que possa suportar um peso, né, o maior peso possível. Né? Então, o que é que acontece? A gente pode usar, né, o material concreto atrelado a outras metodologias, a outras maneiras de ministrar o conteúdo. Posso fazer o contrário também, posso chegar e dizer assim, uma sala de aula invertida. Eu quero que vocês produzam, né, estudem isso aqui e tal, passam conteúdo para que a gente, em sala de aula, a gente vá produzir o material para poder fazer uma experimentação. Então, assim, a utilização de materiais concretos, ela pode passar por várias maneiras, né, de como a gente vai trazer aquele conteúdo para a sala de aula. Aí fica aquela coisa, né? E eu posso fazer isso em qualquer fase do ensino de ciências, de física, porque a gente tem uma falsa impressão, né, de que fazer esse tipo de atividade, né, é boba. E não é, né? E não é. Então, assim, se você consegue aproximar o discente, né? Aquele grupo de estudantes que estão vendo um assunto de uma coisa mais palpável, né? Ele vai conseguir entender melhor o que está acontecendo. Então, eu trato mais, né? Eu trabalho com disciplinas teóricas, de física teórica na universidade. Então, assim, muitas vezes a gente tem que fazer alguma comparação grosseira, né, para poder fazer o quê? A pessoa fazer uma certa analogia. A gente tem que explicar algumas coisas, o porquê de uma sequência, porque muitas vezes é mais fácil entender, né, se você obedecer essa sequência. Exemplo, a gente vê fluidos antes de ver eletricidade, eletrodinâmica. Né? Quando a gente vê fluidos lá, a gente faz aquela coisa, né? Imagina um fluido, aí dá as características do fluido, né? Para poder ficar um fluido ideal. Aí passando por uma mangueira, aí por uma área da seção transversal, aquele fluido vai passar com uma certa velocidade, aí eu consigo medir a minha vazão, aí o que é que acontece? Quando eu diminuo a área da minha seção, eu aumento a velocidade. Aí a pessoa tem que dizer assim, imagina aí, você pegou a mangueira, você está ali aguando as plantas na sua casa. Então, quer dizer, a gente pode trazer essa coisa, né, para o dia a dia tranquilamente. Aí, assim, pega. Aí, então, eu tô aqui, a minha mangueira com a velocidade que a água tá saindo, né? Lá da torneira, tá chegando lá na extremidade da minha mangueira e tá indo até uma distância X. Eu quero que vá uma distância mais longe. Aí eu faço o quê? Diminuo a área por onde essa água tá passando, né? Então, que aí você tem o quê? A noção de fluxo do fluido.
Beleza? Tenho minha noção de fluxo, entendo bem direitinho porque eu estou conseguindo visualizar ali o fluxo. Se é o fluido que passa por uma área, eu diminuindo a área, né? Então, assim, eu vou conseguir fazer relações. A gente tem que visualizar isso antes de ir lá em eletricidade eu dizer assim, ó, vocês estão imaginando aqui corrente, é, é quando os portadores de carga vão andar, né, de modo ordenado. Aí eu vou estudar o fluxo da corrente elétrica. Se você não sabe o que é o fluxo de um fluido, você vai ter dificuldade de imaginar, né, como é que esses elétrons, né, esses portadores de carga vão estar andando, né, dentro de um fio. Né? Então, assim, a utilização de materiais concretos, né, ela pode trazer bem isso. E não funciona só para a gente trabalhar em física. Né? Então, muitas práticas, né, e utilização de materiais concretos, áreas inteiras de estudo podem ser tratadas. Exemplo, você tratar na matemática figuras geométricas, né? Você pegar e fazer figuras geométricas para a pessoa entender que aí ela pode pegar aquele material e visualizar. Ah, e aqui tem tantas quinas, aqui eu vou poder medir o ângulo tal e tal. Então, assim, consegue visualizar esse tipo de coisa. Então, é possível a gente utilizar isso em diversas fases do ensino. A gente não precisa achar. Oi, Eduardo, pode falar. Como a senhora falou aí, né, na matemática, eu fiz uma especialização que era de matemática, né, para o ensino médio. Aí o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente isso, a utilização de material concreto no ensino de probabilidade. Eu apliquei numa turma de uma escola que eu tinha trabalhado já. Aí eu passei a aula, né, com o conteúdo, a parte teórica, probabilidade, e aí eu dei alguns experimentos para eles realizar e comparar se as probabilidades davam de acordo com os cálculos que eles tinham feito anteriormente. Aí levei alguns dados, fiz aquela brincadeira do empupar, né, para ver qual era a probabilidade de sair maior. E assim, eles se sentiram, na hora da explicação, eles não estavam muito afim, mas na hora que foi para praticar, que eles pegaram os dados ali, foram jogar e notar os resultados, aí eu notei que a empolgação foi bem maior. É isso que a gente sempre tem que ficar atento, né? Como é que a gente vai fazer para promover, né, uma maior interação, né, entre os estudantes, entre os próprios estudantes, entre os estudantes e os professores, porque a gente tem que pensar, né, que a produção de conhecimento, né, ela dentro da escola é muito difícil ela ser produzida sozinha, né? Ela é produzida combinada, né? Então, assim, é o professor entendendo a necessidade do estudante, o estudante conseguindo expor a necessidade dele, aí o outro estudante colaborando com o colega, né? Então, a gente tem as relações professor-aluno, aluno-aluno, né? Então, a gente vai ter que amadurecer vários dessas situações. E uma coisa muito interessante, né, para os materiais concretos, né, é a utilização para fins de inclusão na escola. Então, o que é que acontece? Cada vez mais a gente está vendo, né, que na escola, né, a diversidade está sendo muito grande. Então, a gente está tendo, né, estudantes que vão estar dentro do espectro autista, por exemplo, né, que a gente sabe que o espectro ele é muito amplo. Né? Então ele vai estar do estudante que da superdotação ao estudante não verbalizado. Né? E a gente pode ficar pensando assim: ah, mas aí eu fiquei sabendo que tem um autista não verbal no primeiro ano do ensino fundamental. Sim, mas aí a gente tem que ter condições de fazer com que esse estudante evolua também. Né? Então, possivelmente, eu vou precisar de mecanismos com que ele possa se comunicar. Né? Então, uma das maneiras que essa inclusão pode ser feita, né, é através da utilização de materiais concretos. Exemplo, né, se eu pegar um estudante com baixa visão ou cegueira,
né? Então, a partir do momento que eu tenho um material que ele possa pegar, então, assim, eu dizer para ele que um triângulo, então você imagina aí, a pessoa é cega, né? Ou tem uma baixa visão, eu dizer que o triângulo são 3 retas, aí a pessoa não sabe o que é uma reta, que vai fazer, eu vou juntar essas 3 retas de modo a fechar uma figura e vou ter ângulos, né? Então, assim, é muito difícil você explicar isso para uma pessoa, né? Então, a gente que tem visão, né, dentro da normalidade, se eu fizer uma representação no quadro, com um pincel, eu posso dizer, ó, isso aqui é uma linha reta, isso aqui é um ângulo e tal. Mas se eu pegar um estudante com baixa visão ou cego, e a gente tem, né? Então, se eu tiver esse material concreto, eu vou poder dizer, ó, reto é isso aqui, e dar para ele um bastão onde ele vai poder dizer, né, identificar o que é uma reta. Aí diz assim, ó, eu juntei aqui 2 retas e você tá vendo aqui, ó, essa distância entre um e outro, eu vou poder, né, eu vou gerar um ângulo, né? Então eu vou conseguir com esse material concreto, né, trazer, né, condições de incluir esse estudante na prática que a gente está realizando. Ah, professora, mas aí eu tenho que pensar, pode ser que na minha sala de aula nunca tenha um estudante que precise da utilização de um material concreto. Não, todo mundo pode fazer a utilização disso, né? Mas aí a gente tem que pensar o quê? Que o tempo que a gente vai estar na docência não é um tempo curto, né? Então, assim, as perspectivas, por exemplo, eu tenho, peraí, 2007, eu tenho 17 anos, égua, 17 anos, quase 17 anos de docência. Ainda falta 17 para eu me aposentar. Então, quer dizer, são 30 e tantos anos que a gente vai passar em sala de aula. Então, imagina a quantidade de pessoas diferentes, com necessidades diferentes, que vão passar nas nossas salas de aula. Né? E eu tenho que ter condições. Antigamente, né, existia o erro que quando você tinha um estudante que tinha uma necessidade de uma certa inclusão, ele era excluído, né? Então eu colocava numa outra sala e dizia assim, não, aí essas pessoas que estão nessa sala vão ter um atendimento diferenciado. Então, por que é que eu não posso proporcionar um atendimento diferenciado? Porque você não vai poder dizer que essa apresentação, por exemplo, que a gente citou aqui com a pessoa com deficiência visual, de eu mostrar para ela o que é uma reta e o que é um ângulo, ela também não vai facilitar o entendimento de uma outra criança da mesma idade que também enxergue. Né? Então, assim, é interessante, né, que a gente, em cada metodologia que a gente está pensando em aplicar em sala de aula, a gente visualize assim, será que essa minha prática é inclusiva ou exclusiva? Né, para poder a gente... Por quê? Porque muitas vezes a gente, como docente, nem sabe que o estudante na sala de aula tem alguma necessidade de inclusão. Né? Então, muitas vezes a gente não sabe. Então, além de ter, a gente vai ter que saber, né? E se chegar, ó, tem isso aqui, a gente vai ter que saber utilizar. Então, eu tenho como produzir materiais. E esses materiais, eles podem ser o mais diversos possíveis. Eu posso pensar em... pronto, você fez... com massa de modelar, né, madeira, não sei o que, você pode pensar com bolinha de papel amassada, você pode pensar em qualquer coisa. O interessante, né, o importante é que o quê? É que o estudante, né, a pessoa, ela consiga o quê? Ao manipular aquele material, conseguir compreender algum assunto que a gente está querendo passar. Né? Então, assim, é importante que vocês pensem, né? Então, assim, já falar em termos de segunda prova, as quais eu não recebi nem a primeira ainda, né? Ai, mas assim, né? Provavelmente, né? A gente pode colocar o quê? Um questionamento assim, qual tipo de material concreto você poderia, né, pensar em utilizar numa sala de aula? Né? Então, assim, baseado em física, né? Você fez esse estudo com matemática e probabilidade, né, Eduardo? Aí para os estudantes. Então, assim, até Isso. porque tudo que você pensa de ciência bem anterior,
você vê essa cor do material concreto. O ábaco é o quê? É um material concreto para contagem, né? Então a gente pode, né, sempre estar nesse direcionamento. Então eu queria ouvir de vocês, né, se vocês assim, Eduardo podia falar um pouco mais de como foi essa experiência dele, se o Thales também tiver alguma experiência com utilização de material concreto para poder a gente, né, conversar um pouco e compartilhar essa experiência. Pronto, no meu, eu na época da pós, eu estava até quase desistindo, passando por umas coisas. Aí eu resolvi fazer, né, o trabalho, o TCC. Porque lá na UFRN, na Faculdade de Matemática, não havia necessidade de trabalho de conclusão de curso. Então, eu não tinha experiência de como era. E na escola piorou, que eu não tinha visto. Aí quando chegou no TCC, eu não sabia nem por onde começar. Aquele monte de informação e tal. Aí eu pensei, aí um dos assuntos que eu achei mais prático, assim, achei que uma ideia boa e rápida foi trabalhar com materiais concretos, né? E jogos, né? Digamos assim, porque tem um jogo de dados, né? E aí eu fui para a escola, fui numa turma de nono ano, aí eu apresentei conceito de probabilidade, espaço amostral, o evento, apresentei esses conceitos, né, introdutórios da probabilidade. E aí, após esse momento, eu fiz alguns exemplos lá, né, respondido no quadro. Depois a gente foi para a parte prática. Aí eu levei muitos dados, aí pedi para eles formarem grupos, trios. Aí levei umas tabelinhas para eles preencherem com as probabilidades dos resultados. E aí expliquei para eles como era a regra, né, do jogo com os dados, que eles tinham que jogar 2 dados e tinham que somar os valores e eles tinham que jogar entre si, calcular primeiro a probabilidade de ser par, né, ou de ser ímpar, e aí eles tinham que jogar entre si, né, e ir notando os valores que iam dando. E aí no final eles conferissem a probabilidade que eles tinham calculado no início estava condizendo com os resultados obtidos lá na hora. E aí eu até expliquei para eles, né, que questão de probabilidade, quanto mais houver repetição, mais preciso é a informação, né, que ele vai obter. E aí eles acharam bem interessante. Aí depois a gente fez aquele jogo do Impopar também, que é parecido também com um dos dados. Aí eles notaram lá os resultados e fizeram, e realmente eles conseguiram assim comprovar. Acho que teve um caso ou outro que o resultado bateu diferente, mas tipo, eles gostaram. Aí no final eu entreguei um questionário, tipo, fazendo uma pesquisa, o que é que eles acharam da aula, o que é que eles acharam da introdução de materiais para aplicação do conteúdo. E assim, a resposta eles gostaram bastante, acharam interessante, disseram que ficou a aula mais dinâmica, despertou uma motivação, né, maior do que naquela parte da aula mais teórica. E é uma coisa bem simples, né? Um jogo simples, um material fácil, mas só o fato deles estarem ali entre si, tocando, material jogando, meio que brincando, né? Já tornou a aula bem diferente, produtiva. É exatamente esse o pensamento, né? O Thales comentou aqui, né, que não tem essa experiência na prática ainda, mas que acredita, né, que esse tipo de utilização em sala de aula, né, ela é muito válida, né, e pode produzir bons frutos, né, no processo de ensino e aprendizagem. Então, ó, na nossa próxima aula, quarta-feira, a gente vai pensar o quê? A gente vai deixar de utilizar o material concreto, porque esse daí, né, é aquele que a gente já está acostumado, mesmo quando não tinha tanto contato com a tecnologia, né, de levar para a sala de aula, enquanto aluno, né? Então, quer dizer, mesmo sendo uma prática que já pode agir, eu também não tive, viu? Mas é porque eu fiz a graduação de 98 a 2001. Mas as pessoas já faziam isso, né? Então, assim, já é uma coisa, né, que a gente não tinha
tanta tecnologia atrelada, mas de uns tempos para cá, a gente tem o quê? A gente tem uma diversidade, né, de objetos virtuais, né, de aprendizagem que eles podem ser utilizados. Então, né, como a gente sabe que para a criança e para o adolescente as telas chamam muito mais atenção, né? Então, o que são esses objetos virtuais? Quais são os que a gente pode utilizar em sala de aula? Quais são os que já estão sendo pensados especificamente para isso? Né? Então, a gente vai entrar nesse mundo agora, né, desse pensamento virtual. Na época que eu fiz a graduação, a gente tinha uma disciplina que era mais voltada para essa parte, né, virtual. É até cômico o nome da disciplina, que é o computador e o vídeo no ensino de física. O nome da disciplina era essa. E ela era o quê? Ela era dada por dois professores, mas assim, ela era bem interessante. Era um professor que ele trabalhava com a parte de simulação e uma professora que trabalhava a parte de ensino, certo? Que trabalhava a parte de ensino. Então a gente tinha um semestre para produzir o quê? A gente tinha que produzir em um site, né? Então a gente ia começar a trabalhar num site o quê? Um appletzinho para poder dar uma aula de alguma coisa. Né? Então a gente tinha com essa professora da parte de ensino, né? Todo esse subsídio da metodologia, como é que vai trabalhar e tal, e com o professor lá da simulação, essa oportunidade, né, de aprender a construir esses applets, a ver como era que ia colocar isso no site para poder implementar. As nossas horas de estágio eram muito menores do que as horas que vocês fazem hoje. As nossas horas de prática como componente curricular eram muito menores, tipo, essas instrumentações não existiam ainda, né? Então, a gente tinha o quê? Tinha um semestre que a gente tinha um estágio no ensino de ciências, um semestre que a gente tinha um estágio no ensino de física. Era só isso. Então, a gente tinha dificuldade, né, de visualizar como era que isso aprendia. Então, eu sou da época que o professor era igual o motorista, né? Você faz o quê? Você faz autoescola para passar, né, ali no Detran. E você aprende a dirigir depois que você vai para a rua, né? Então, a gente fez a graduação para poder ter a habilitação para trabalhar, mas a gente só consegue realmente, né, fazer tanto essa articulação, como tentar produzir alguma coisa, como tentar, né, arrumar metodologias para fazer, quando a gente vai dar aquela disciplina. Né? Por exemplo, eu não tive disciplina de ótica, porque começou, o professor morreu, não apareceu outro professor e todo mundo ficou com a mesma nota que tinha chegado no primeiro e tal. Então, eu vim ver ótica quando eu tive que dar ótica aqui na UFES. Né? Então, quer dizer, e isso vai acontecer com vocês demais, né? Porque eu fiz a disciplina, fiz aquilo ali, mas eu só vou aprender de verdade quando eu for sentar para preparar uma aula. É diferente você sentar para estudar para uma prova, é diferente você sentar e preparar uma aula, né? Então, assim, então na nossa próxima aula a gente vai trabalhar, né, com os objetos virtuais de aprendizagem. Deixa eu parar aqui a gravação.